Direto ao ponto. No Direto ao Ponto, a participação de Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, hoje para falar sobre o tema formação das instituições e seus impactos na economia das nações. Bom dia, Gustavo. Tudo bem, Tudo Rita? bem? Bom dia, Ricardo. Bom Quero dia. parabenizar a Rita aqui, atrasado, né, pelo aniversário, Obrigada. que foi há alguns dias atrás. Bruno, eu tô de volta ao vivo aqui, né, presencialmente, depois de algumas vezes sem falar. E hoje vou falar sobre o Prêmio Nobel, que saiu no dia 14 de outubro, Prêmio Nobel de Economia. A história por trás do Prêmio Nobel é uma história muito inspiradora, né? Quem foi Nobel, Alfred Nobel? Foi um grande inventor, um químico, um engenheiro, uma pessoa, um filantropo também, e tem uma situação muito inusitada por trás da história de Alfred Nobel, que nasceu em 1833, e que quando tinha passado bastante tempo já da sua trajetória, ele tinha inventado a dinamite. Em 1888 ele perdeu um irmão chamado Ludwig, e as notícias que percorreram a região onde ele morava, que era Estocolmo, começaram a noticiar como se a morte tinha sido do Alfred Nobel. Mas não tinha sido o Alfred que tinha morrido, tinha sido seu irmão. E um dos jornais noticiou como a morte do mercador da morte, que tinha falecido, o mercador da morte, porque ele tinha inventado a dinamite, que tinha sido utilizada para matar muitas pessoas nas guerras. E ele pensou, cara, não foi para isso que eu criei a dinamite. Eu criei a dinamite para ajudar na infraestrutura, no desmonte de rochas, na abertura de estradas. E aí ele decidiu então deixar no seu testamento que toda a sua fortuna seria doada para prêmios, para premiar as pessoas acima da média. E no primeiro momento, logo depois da sua morte, seriam 5 prêmios Nobel: o prêmio de Física, o prêmio de Química, prêmio Nobel de Medicina, prêmio Nobel de Literatura e prêmio Nobel da Paz. E assim começou o Prêmio Nobel, né? Depois que ele leu no jornal uma notícia equivocada a seu respeito, né? E em 1969, ou seja, aproximadamente 80 anos depois, entrou o Prêmio Nobel de Economia. E eu gosto de estudar, por exemplo, se fizermos um estudo sobre os últimos 20 Prêmios Nobel de Economia, a gente consegue criar um bom panorama sobre as ondas econômicas, né? Para ter uma visão da macroeconomia e uma visão de longo prazo. Esse Prêmio Nobel de Economia que surgiu agora, que foi revelado agora no dia 14 de outubro de 2024, ele apresentou 3 figuras. Um deles chama-se Darren, Simon e James, os 3, revelando a importância da formação das instituições e como elas impactam nos resultados econômicos. Esses 3 estudiosos lá nos Estados Unidos, eles fizeram comparação sobre a estrutura da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, por exemplo, a estrutura dos Estados Unidos e dos países da América Latina, a colonização da África, os movimentos na Europa, e eles revelaram que as instituições, elas podem ser ou extrativas ou inclusivas. Os países que têm instituições inclusivas, eles costumam gerar, e quando se fala em instituições, são as instituições políticas e econômicas, eles conseguem gerar mais condições, fomentando a liberdade, fomentando a proteção da propriedade, fomentando a justiça, sem direcionar o que é mais justo para um não é tão justo para outros, fomentando também a competitividade entre os setores, gerando inovação, e tudo isso faz com que o país consiga se projetar economicamente, gerando riqueza, produzindo riqueza e depois distribuindo riqueza para os menos assistidos, né? Então, os países que cresceram e que se solidificaram economicamente são os países que têm as instituições mais inclusivas. E os países que têm dificuldade são aqueles países que têm as instituições mais extrativas. E o que consiste isso? Consiste naquele
no fortalecimento de pequenas classes, pequenas massas, onde o monopólio se instalou por muito tempo. E a gente percebe isso na Coreia do Norte, por exemplo, a gente também percebe isso em alguns países da América Latina. O próprio Brasil sofreu com isso em função da sua colonização, né, em função da história do poder. E aqui no Brasil, nós temos que entender que nós vivemos um momento com instituições mistas, né? Nós temos alguns desafios aqui, por exemplo, a nossa herança de colonização faz com que a gente ainda venda para o mundo muito produto sem ser manufaturado aqui. É muita matéria-prima, nós vendemos muita commodity, né? Por exemplo, a soja, por exemplo, a carne, por exemplo, o café. A carne, em alguns momentos, nós processamos aqui, mas, enfim, nós vendemos muitos produtos in natura para o mundo e depois nós compramos o produto industrializado. Minério de ferro é um exemplo, né? Nós mandamos o minério de ferro para países que processam eles, industrializam eles lá, e depois a gente paga uma fortuna para receber aqui, e ainda com altas cargas tributárias. Nós também tivemos aqui no Brasil um período muito longo de concentração de poder, com uma política fechada. Nós também tivemos aqui, e a gente sabe disso, momentos de corrupção nas nossas instituições, o que fragiliza a nossa instituição. Agora, nós também temos alguns pontos que são positivos e que mostram que nós podemos melhorar nesse conceito para competir melhor nesse cenário adverso. Por exemplo, nós temos uma democracia, e a prova disso foram as eleições municipais que nós tivemos agora nos últimos dias aí, que elas acontecem de forma periódica e de forma transparente, né? Nós também temos movimentos de inclusão para trazer as pessoas que têm dificuldade econômica para o jogo, né? Para conseguir dar condições para que elas possam competir. E nós também temos a inovação como um diferencial competitivo, em especial aqui no segmento do agro. Nós somos o grande celeiro global e nós também somos um país inovador no que tange energia limpa. Então, o Brasil ele pode se tornar o grande farol do nosso país, do planeta aqui, desde que a gente consiga ter instituições fortes. Mas o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver contigo e com nós que estamos ouvindo e que estamos fazendo esse comentário aqui? Que nós, quando nós conhecemos qual é a regra do jogo que nós estamos jogando, a gente adequa as nossas organizações, a nossa vida para compreender quais são essas regras e transitar dentro dessas regras, e a gente também consegue fazer movimentos organizados para que a gente possa melhorar. Porque se o poder nunca fica nas mãos dos melhores, ele sempre fica nas mãos dos mais organizados. E quando a gente se organizar, é fundamental que a gente faça com que as nossas instituições fiquem cada vez mais fortes e mais consistentes. Essa é a dica de hoje, né? Que a gente continue compreendendo que nós estamos em um processo de fortalecimento, nós temos pontos positivos e é uma mensagem de otimismo aqui para que a gente continue lutando para que se mantenha assim e para que as nossas instituições fiquem cada vez melhores, né? É isso, instituições a gente tem, né? Ideias talvez tenha que se olhar mais para o todo, né? Como você destacou esses exemplos aí de outros países, mas talvez dá para dizer que temos mais ou menos um caminho. Falta percorrer esse caminho, né, Bozetti? E daqui a pouco mudar um pouco as políticas que acontecem aqui no Brasil. Mas é sempre importante, né? Sair um pouco da questão política e que essas organizações ajudem também no desenvolvimento. A política está presente no nosso dia a dia. Quando a gente fala em política, ninguém está falando de forma pejorativa aqui sobre partido político. Ninguém está fazendo campanha para ninguém aqui, muito pelo contrário. Nós precisamos compreender que para a nossa vida, as políticas interferem diretamente no nosso dia a dia. E é importante que a gente se mantenha sempre atualizado e que a gente se organize para fazer os movimentos que são adequados, né? Mas não basta apenas ficar enxergando também esse cenário mais amplo. Nós precisamos entender o que está mais próximo no nosso dia a dia. Quantas vezes nós, no nosso próprio dia a dia, na nossa própria empresa, não temos uma política ultrapassada? Quantas vezes nós não privilegiamos alguns e preterimos outros e prejudicamos outros por algum tipo de interesse um pouco mais escuso?
caso ali, né? Então, dentro das nossas próprias organizações, às vezes até mesmo dentro das nossas próprias famílias, nós precisamos trazer isso, porque é ali que está o ventre daquilo que nós queremos lá fora, né? Não adianta a famosa e célebre frase, né? Não adianta querer mudar o Brasil inteiro se nós não arrumamos nem a nossa própria cama, muitas vezes, né? Então, organizar o nosso círculo mais íntimo é fundamental. Se não enche a forminha do gelo. Exatamente. Né? Uma vez eu Já escrevi que falamos sobre repercutir isso, né? Essa geração que não enche a própria forminha de gelo. Então é importante tudo isso aí. Gustavo, muito obrigada. Conversamos com Gustavo Bozetti, ele que é diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, conosco no Direto ao Ponto, sempre às quintas-feiras. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Um abração.